Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Anderson e nesse vídeo eu vou falar para vocês quais foram as minhas primeiras impressões aqui do Japão. Eu vou retroceder a 4 anos atrás e a gente vai estar lembrando um pouco de como foi a minha primeira semana, quais foram as minhas primeiras impressões do Japão, o que aconteceu comigo aqui, quais foram as minhas primeiras impressões no trabalho. Espero que vocês gostem e que vocês possam também tirar algumas bases com pessoas que já viveram aquilo que vocês vão viver ainda. Pode ser que ajude, pode ser que não. Como a gente sempre diz, cada um tem a sua história, cada um faz a sua história, cada um projeta aquilo que quer, aquilo que necessita, aquilo que almeja. Cada um depende de si mesmo. Mas histórias, por exemplo, como a minha, como de outras pessoas que eu ouço todos os dias, pode também motivar você, você pode ter uma base das dificuldades que outras pessoas passaram para que isso possa talvez facilitar a sua vida. Você também tem que entender que às vezes tem coisas fáceis, coisas difíceis que as pessoas passam e que elas dividem com vocês. E por isso você consegue ter uma base do que é bom e do que é ruim. Mas frisando mais uma vez que cada um faz a sua história. Eu espero que se você está vendo esse vídeo, está pensando em vir no Japão, que a sua história seja 100% sensacional, que você consiga todos os seus objetivos que você está buscando aqui no Japão. Se você está ainda com dúvida, que você venha, que você possa fazer essa experiência e talvez buscar tudo aquilo que você almeja, seja na parte financeira, de qualidade de vida, entre outras coisas que o Japão pode oferecer para você. Eu quero começar a falar para vocês sobre a minha primeira semana. Quais foram as minhas impressões aqui no Japão na primeira semana. Posso dizer que para a gente foi um pouco difícil, um pouco complicado, porque a gente não sabia nada do idioma, não sabia nada. Eu, particularmente, não tinha contato nenhum com a comida. Eu não, mesmo lá no Brasil, aquelas comidas que minha sogra fazia, assim, bem próximo do Japão, eu não tinha interesse assim, de provar. Então foi um processo assim muito difícil na primeira semana quando a gente chegou aqui, que às vezes a gente ia nos lugares e não tinha muito o que a gente escolher. Então a gente passava um pouco de perrengue nessa parte de alimentação, de ir nos lugares e não compreender o que as pessoas falavam. Por exemplo, eu fui no mercado comprar sal e as pessoas já tinham me alertado do que o sal e o açúcar é um pouco parecido, a embalagem e tal, a textura, né? Então as pessoas já tinham me avisado antes e eu fui pensando nisso. Quando eu cheguei lá no mercado, eu tive mesmo uma dificuldade para encontrar tanto sal quanto o açúcar. Então essa daí, baseado no que as pessoas me falaram, foi uma dificuldade que eu passei aqui na primeira semana. E também teve o fato de que a gente já não foi trabalhar imediatamente. A gente teve que esperar alguns dias, desde quando a gente chegou até a gente começar a trabalhar, que a gente chegou num dia que ia ter feriado, então a gente precisava esperar o próximo dia útil para a gente poder ir lá na empresa, para a gente poder fazer a documentação, para depois a gente começar a trabalhar. Então a gente ficou alguns dias em casa. Isso também dificultou um pouco mais, porque a gente já não saía de casa para trabalhar, a gente ficava em casa e tinha que fazer algumas coisas, algumas atividades diárias, e isso nos dificultou um pouco. Mas até que chegou assim o dia de trabalhar, a gente foi no primeiro dia e a primeira impressão que eu tive do meu trabalho no primeiro dia foi: minha nossa, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu tomei a decisão certa? Será que era para mim estar aqui mesmo? Que eu tive um pouco de dificuldade assim no início do meu trabalho, até porque eu estava assim bem gordo mesmo. Eu tô ainda hoje gordo, mas na época eu estava mais gordinho ainda, então eu tinha o problema assim com agilidade, com rapidez, e o meu trabalho ele exigia isso, um tanto de rapidez, um tanto de agilidade, e por conta aí do meu físico, por estar gordinho, barrigudo, eu não tinha condições de estar fazendo da melhor maneira possível. Mas e aí, o que eu fiz? Eu disse assim, eu preciso adaptar o trabalho à minha condição física. Se eu ficar correndo, me matando aí do jeito que eu vejo as pessoas fazendo,
eu vou me estrepar. Então eu comecei a trabalhar assim dentro das minhas capacidades. Fui pegando agilidade, fui pegando mais conhecimento, fui pegando, aprendendo o trabalho, mas colocando também dentro da minha condição física. Por exemplo, tem uma hora de pegar um equipamento para colocar na máquina, se que exigia você fazer esforço físico. Eu não ia conseguir fazer da forma convencional, igual as pessoas faziam. Então eu adaptei, eu fazia o serviço, mas eu pegava ele da forma com que eu conseguia. Então a gente tem essa condição de estar fazendo essa adaptação dentro do trabalho. Você consegue fazer o trabalho da melhor maneira possível, do jeito que tem que ser feito, porém você consegue fazer ali umas adaptações de acordo com a sua situação física, que foi o que eu fiz. Usei um pouco da minha inteligência para que eu pudesse adaptar o trabalho físico de acordo com a minha situação física da época. No começo eu achei assim muito difícil o trabalho também, pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Chegou uma hora que eu coloquei em dúvida assim, se eu ia conseguir ou não, porque tinha muita coisa, muita novidade, coisa aprendendo para falar no idioma japonês, operar as máquinas ali no idioma japonês, então achei um pouco de dificuldade nisso daí. Mas na medida que o tempo foi passando, fui me adaptando, fui aprendendo o trabalho, fui desenvolvendo e assim fui conseguindo a fazer. Conseguindo a desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, do jeito que tinha que ser, até que foi feitas as avaliações e eu passei, comecei daí já sair do treinador, comecei a trabalhar sozinho. Então aí nessa época, depois de um mês, eu já não tinha dúvida mais que eu estava no lugar certo, que era isso que eu precisava. Por quê? Porque as coisas começaram a dar certo. Essas foram as minhas primeiras impressões. Será que eu vou conseguir? Será que não vai ser difícil? Porém, com o passar do tempo, depois de um mês, eu já tinha certeza absoluta que eu tinha tomado a decisão certa de ter vindo para o Japão. Uma dúvida que muita gente tem e que eu tinha também, e quais foram os meus primeiros desafios, o que eu tive de passar aqui para aprender? Bom, eu sabia que eu dependia só de mim, que eu não podia ficar esperando pelas pessoas, que às vezes as pessoas não iam ter tempo para me ajudar, para estar correndo. Muitas pessoas me ajudou, muitas pessoas me levou nos lugares, me apresentou, ajudou eu ir no mercado, fizeram uma série de coisas, mas eu sabia que ia chegar um determinado momento que ia exigir de mim. Eu precisava ter o discernimento de saber fazer as coisas sozinho, de aprender. Tudo isso eu aprendi com um mês? Não, eu tenho aprendido ao longo do tempo, mas o que foi determinante nisso é que eu tomei uma decisão. Eu vou aprender a fazer as coisas. Eu vou depender de mim aqui no Japão. Eu vou correr atrás das minhas coisas. E foi desse jeito, capengando, indo nos lugares, fazendo gestos, usando o Google Tradutor, que a gente foi conseguindo fazer as coisas. Eu talvez não pedia para a pessoa ir comigo, mas eu tirava dúvida com algumas pessoas. Olha, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu pego um trem. Então, o que a gente pode dizer aqui para você, nesse caso aqui, quem tem boca, vai a Roma. Se eu tivesse ficado lá no comecinho, lá, assim, e agora? Ninguém pode me ajudar, eu estou perdido. Eu estava perdido até hoje. Porém, como eu tive a iniciativa de buscar, de melhorar, de querer aprender, de querer fazer as coisas, de querer viver assim, dependendo somente do meu esforço, então eu tive um crescimento muito bom por conta disso, por conta da minha vontade de querer fazer e não de ficar esperando pelos outros. Às vezes a gente tem esse negócio de esperar pelos outros, mas como eu disse, a vida aqui no Japão é corrida, acelerada, e muitas vezes as pessoas não têm tempo de te pegar pela mão para ir te ajudar a fazer as coisas. Muitas das vezes tem também, mas às vezes não dentro da sua necessidade, às vezes dentro do tempo dela. Às vezes vai ter coisas que requer aquela atenção naquele momento e você não vai ter ninguém ali ao seu lado que vai poder te ajudar. Então o que você tem que fazer? Meter a cara. Japonês aqui, eles já estão preparados, assim, que o estrangeiro não domina o idioma. Então eles vão fazer também de tudo para que você consiga resolver o problema, para que você saia compreendido, que se você for buscar por alguma coisa, você vai conseguir aquilo. Então eles já estão esperando, já sabem que você não fala o idioma, então eles vão fazer o possível para te ajudar. Então fica essa dica, não fique esperando pelas pessoas. Faça por você mesmo.
tem as condições, é difícil, é complicado, mas você subindo degrau por degrau, devagarinho, no final você vai conseguir fazer tudo aquilo que você precisa, talvez nem com um nível muito alto de idioma japonês, mas porque você tem a vontade, porque você tem a determinação de fazer, e também com a ajuda dos próprios japoneses que vão fazer de tudo para te ajudar a resolver aquele problema. Por exemplo, se você for buscar um documento na prefeitura ou comprar alguma coisa, eles vão te ajudar também o máximo possível, vão te dar, fazer com que a coisa fique um pouco mais fácil, porém ainda difícil, mas eles vão tentar atalhar o caminho para você. Então não fique com medo, não pense que você vai passar vergonha ou que você vai falar errado. Fale, tente se expor, mostra, faz o Google Tradutor, escreve no caderno, vai, tenta falar, eles vão te ajudar também. Os japoneses aqui, eles são muito receptivos nessa parte, eles tentam ajudar, me ajudaram bastante, assim. Eu nunca saí com dúvida dos lugares e nunca saí sem o que eu fui buscar, por conta que às vezes os japoneses me ajudavam também, fazer de tudo para que eu conseguisse resolver o meu problema. Eu tive um choque de realidade muito grande quando eu cheguei aqui no Japão. Principalmente quando eu andava na rua, que eu via aquelas placas assim, o idioma escrito diferente, eu não conseguia entender nada. Eu não sabia o que era uma padaria, não sabia o que era um mercado, eu não sabia nada. Simplesmente a gente descobria as coisas porque entrava dentro e sabia, e aprendia, isso é isso é aquilo, isso é não sei o que. Mas se eu olhasse o estabelecimento por fora, eu não tinha a mínima ideia do que era. Então esse foi um choque de realidade muito grande. E também, como eu já gravei um vídeo falando assim, a falta do idioma foi muito difícil no começo. Parecia que não, que às vezes a gente trabalhava com brasileiros. No trabalho não era tão difícil, porém na vida social era um pouco mais difícil. Eu lembro já de ter feito um vídeo, tá aí no canal, já postado há um tempo, que eu cheguei no Japão, me senti um analfabeto, que às vezes eu brincava com a minha avó lá, que ela é analfabeta no Brasil, que ela não sabe ler, não sabe escrever, eu brincava com ela assim, às vezes todos os netos tiravam um pouco de sarro dela, ela falava, mas eu não consigo, mas eu não sei fazer o que, a vida é assim. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu tive esse choque de realidade, mesmo sabendo ler e escrever o meu idioma, eu não conseguia nem ler, nem escrever, e nem entender o idioma japonês. Então esse foi um choque de realidade muito grande, que às vezes também me colocou em xeque, como eu já disse, será que eu estou no lugar certo, o que eu vim fazer aqui? Mas como foi passando o tempo, eu fui tendo a certeza, tendo a clareza de que era para mim estar aqui, que o Japão era o lugar certo para mim e que com certeza eu ia mudar de vida nesse lugar. E assim aconteceu. E é isso que eu desejo para você. Quando chegar no Japão, sentir aquele choque de realidade, aquela diferença, tudo aquilo que você está acostumado vai mudar 100%. Mas não desista, tenha força, tenha fé, tenha garra, que tudo vai dar certo. Deus planeja e prepara tudo para você. Quando você chegar aqui e meter a cara no trabalho e fazer tudo aquilo que você veio aqui fazer, as coisas vão dar certo e a sua vida vai melhorar 100%, 200%, às vezes 1.000.000%. Porque se hoje está difícil, você vai buscar uma melhora. E se você vai buscar uma melhora, e se você se empenha nisso, isso acontece e as mudanças vêm, e as mudanças com certeza são positivas. Uma coisa também que as pessoas me perguntam muito, e também eu tinha um pouco de medo por ver outras pessoas falando, quais foram as minhas primeiras impressões sobre os brasileiros. Bom, o que eu posso falar sobre os brasileiros, pelo menos aqui na minha cidade de Oda, né, em Shimane-ken, eu não tenho o que reclamar dos brasileiros no início. Por quê? E nem agora. Por quê? Porque no início eles me ajudaram muito. Eu já postei vídeo aqui no canal falando sobre todos, sobre o que fizeram por mim, sobre como me ajudaram. Às vezes eu não tinha carro, as pessoas me ofereciam se ofereciam para ir no mercado comigo. Ô Anderson, quer ir fazer compra, Anderson, quer fazer aquilo, quer ir passear em Zoom, tá precisando de alguma coisa. Então eu tive essa ajuda sim. A impressão que eu tive dos brasileiros aqui no início foi que eles eram assim todos muito unidos assim em busca de um objetivo. Claro, cada um tem a sua vida pessoal, cada um tem as suas conquistas, cada um tem os seus fantasmas,
mas eles foram muito receptivos aqui comigo. E é uma coisa que eu tento fazer com todo mundo quando chego, eu tento ser bastante receptivo. Às vezes tem pessoas que não te dão aquela entrada, tem pessoas que é um pouco mais fechado, porém eu tô sempre aqui. Se você vir para cá e tiver a oportunidade de me ver ou de conversar comigo, pode vir, que com certeza eu vou ser muito receptivo com você e vou tentar fazer para você o máximo para que as coisas fiquem mais fáceis no início para você, assim como fizeram para mim. Eu tenho esse ditado, tenho isso comigo, eu preciso fazer para as pessoas aquilo que foi feito para mim. Eu preciso reconhecer que as pessoas também têm, mediante a tudo aquilo que eu já passei, todos os problemas que eu passei no início, todo mundo vai passar. Então, eu digo assim que o meu plano, o meu objetivo é tentar ajudar as pessoas para que ela torne a vida delas mais fácil, assim como as pessoas fizeram por mim. Então, pessoas me deram bicicleta, outro me deu sofá, outro me deu um monte de coisa, outro fez isso, pessoas que escutavam, pessoas que me levavam no mercado, outras pessoas que iam comigo na prefeitura resolver algum problema. Enfim, aquele medo que eu tinha, que as pessoas colocavam aquele fantasma sobre os brasileiros, eu posso dizer que no meu caso, assim, eu não tive esse problema não, que os brasileiros foram muito receptivos aqui, e eu agradeço a cada um deles. Se você que está aí vendo esse vídeo, talvez está vendo esse vídeo e fez alguma coisa para mim, e você sabe, tenha consciência, eu não esqueci não. Eu quero mais uma vez aqui agradecer e também te parabenizar por ter me ajudado. E a missão está aqui, se você me ajudou um dia, com certeza eu vou ajudar outras pessoas. Se você facilitou a minha vida aqui no começo, com certeza eu vou facilitar a vida de outras pessoas. No início, quando eu cheguei, né, mediante a tudo que eu passei, como eu me projetei para a próxima semana, para o próximo mês, para os próximos anos, o que eu pensei, o que eu queria? Bom, a única coisa que eu coloquei na minha cabeça é: eu estou aqui no Japão agora, eu preciso melhorar, eu quero uma condição de vida melhor, eu quero poder um dia voltar para o Brasil melhor do que eu vim para cá. Então esse foi o meu objetivo e eu não abri mão disso. Dia após dia eu buscava por isso, eu lutava por isso e eu sabia que as dificuldades iam vir. Mas se eu tivesse firme, eu ia superar todas as dificuldades. Quando eu cheguei, talvez eu pensei que eu não ia ficar aqui um mês ou 2 meses, ou se eu estava fazendo a coisa certa. Na medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo que sim, que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava no lugar certo, que não importava se eu não comia comida ou se eu não sabia o idioma, mas que eu ia lutar com unhas e dentes para poder estar aqui, para merecer estar aqui e fazer com esforço para que a minha vida pudesse melhorar aqui, para que eu pudesse alcançar meus objetivos. E assim foi indo, degrau por degrau, subindo por subindo, e hoje já se passaram 4 anos e eu estou muito feliz aqui, muito realizado, conquistei algumas coisas, conquistei também na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira, enfim, todas aquelas dúvidas, aqueles fantasmas que eu tinha, que talvez você está passando por aí, depois de um tempo eu superei e tive a certeza absoluta que o Japão era o meu lugar naquele momento e naquela hora, e que eu ia fazer da melhor forma possível para que minha estadia aqui, para que os meus resultados fossem positivos, a exemplo de outras pessoas que também teve um resultado positivo. Eu quis também pensar que eu tinha que fazer diferente das pessoas que tiveram resultado negativo. Então, se você teve um resultado, se você tem um resultado negativo ou positivo, depende de cada um. Mas eu me apegava nos resultados positivos, procurava entender o porquê aconteceu, me apegava também, me via também nos resultados negativos das pessoas, pensando o que elas poderiam ter feito para que eu fizesse diferente. Então eu tive esse discernimento de saber que podia dar certo ou podia dar errado, mas eu lutei todos os dias para que tivesse dado certo. E se hoje eu estou aqui depois de 4 anos falando, gravando esse vídeo para você, é porque as coisas deu muito certo. E fica essa dica: quando chegar no Japão, trace seus objetivos para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, e faça. E não deixe as pessoas te desmotivar, não deixe ninguém te desanimar, não deixe as dificuldades colocar você para baixo.
vão acontecer coisas que talvez você vai colocar em dúvida, mas coloque na sua cabeça, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu vou melhorar e assim eu vou fazer. Faça isso com 100% de certeza, com garra, com determinação, que as coisas vão acontecer para você, assim como aconteceu para muitas outras pessoas aqui no Japão. Pessoal, como eu sempre falo também, que as coisas, a vida melhorou aqui no Japão, eu não estou romantizando o Japão. Eu não quero dizer que aqui é mil maravilhas, que você vai chegar aqui, tudo vai virar flores, tudo você vai conseguir. Não, pelo contrário, quando você chegar aqui, você vai ver as dificuldades, assim como eu vi, você vai ver que tem saudade da família, você vai sentir saudade de talvez do seu animal que você deixou, ou do seu irmão, da sua mãe, pessoas que às vezes vêm, deixam o cônjuge para trás porque precisa vir primeiro para depois buscar o esposo ou a esposa. Então tem sim um monte de dificuldades, mas como eu sempre digo, se você colocar na sua cabeça que tudo vai dar certo, se você tiver com garra e achar que as coisas vai acontecer na sua vida, acontece. Porque acontece para todo mundo e porque para você vai ser diferente. Então veja bem, essa é a minha história, a minha experiência, eu não estou romantizando o Japão. Eu falo também que teve dificuldades, mas eu tive discernimento, capacidade, curiosidade e vontade para superá-las. E são os votos que eu faço para você, que você tenha essa vontade, que você tenha essa capacidade, que você tenha esse discernimento para superar as dificuldades que você vai passar aqui no início e no final, com certeza, quando você vai plantar uma semente boa, a sua colheita vai ser boa. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você quer que a gente trate aqui no canal, se você quiser fazer alguma pergunta, escreve aí nos comentários que a gente vai ler e vai trazer para vocês conteúdo, como a gente sempre fala. Eu ajudo vocês trazendo conteúdo, vocês ajudam a gente escrevendo nos comentários, se inscrevendo no canal, então fica aquela ajuda mútua. A gente senta aqui e grava o que a gente acha que as pessoas precisam, o que eu precisava no começo. Mas se você estiver precisando de alguma coisa, se você tiver com alguma dúvida, deixa ela aí no comentário, que a gente vai trazer a resposta em forma de vídeo, ou a gente pode trocar mensagens e você não vai ficar com dúvida não. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te motivou, ajude a gente, se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário aí para que o YouTube entenda também que esse vídeo é relevante e assim vai nos ajudar muito. Se você está com vontade de vir para o Japão, venha. Se tiver vindo aqui para a região de Shimane-ken, Izumo, Odashi, quiser conversar comigo, quiser me conhecer, eu faço questão de conhecer você. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Anderson no Japão, é nóis!